Greetings, dear ones. I'm Cryon, a magnetic service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O grupo praticou a coerência. E toda vez que isto ocorre em um encontro deste tipo, abre o canal para maiores temas de amor. A pergunta foi dada: um grupo pode ajudar a coerência? De alguém que se senta no meio, que não está coerente, e a resposta é sim. Se você puder estender toda essa ideia da coerência, eu direi que, mesmo que poderia parecer um processo linear, é muito maior do que vocês pensam. Imagine por um momento, se você tiver bastante pessoas em coerência, isto é, que estejam pensando sobre a mesma coisa, coerência como definida pelas medições científicas da coerência, pela qual vocês acabaram de passar. Se você tiver pessoas o bastante, é quase como se você tivesse uma estação de transmissão de rádio e de repente ela vai muito além daquilo que você pensa. Agora, esta ação em particular que eu acabei de dar a vocês, de coerência criando uma coerência maior, quase como se estivesse transmitindo-a, na verdade não foi ainda medida por isso, onde um grupo entra em coerência e há uma medição em algum outro lugar de alguma outra pessoa. Mas o que foi medido foi o efeito de muitos. Quando vocês começam a ter uma coerência focada, e vocês começam a ver que outros entram na coerência muito mais facilmente, devido àqueles que estão próximos a eles. E esta é uma premissa, meus queridos, que nós já demos a vocês na metafísica, que diz que o equilíbrio transmite equilíbrio. Quando se tem um indivíduo equilibrado em um grupo daqueles que não estão equilibrados, ou entre o caos, no meio do caos, não é apenas um em meio a muitos. É quase como se o equilíbrio tivesse luz em um lugar escuro. As pessoas começam a sentir aquele que está equilibrado. E seu equilíbrio, então, cria outros equilíbrios. Muitas vezes, cria isto sem conversações. E vocês começam a ver o poder dessa sincronicidade que nós chamamos de coerência. É apenas um único atributo de muitos que está começando a ocorrer neste planeta. Nós falamos sobre o outro. Nós dissemos que a luz cria luz. Isso quer dizer que a luz literalmente gera mais luz, de uma forma que vocês não estão conscientes. E isso não pode ser explicado para vocês. Se vocês olharem para a linearidade de um trabalhador da luz, criando luz em um lugar escuro, o que vocês começam a ver é que a luz não está em uma caixa. A luz vai para toda parte. E mesmo em uma sala escura, uma sala preta, se você quiser chamar, se alguém acender um fósforo, todos poderão ver um pouco. Então, não simplesmente beneficia aquele que acendeu o fósforo. Então, outros acendem o fósforo porque eles veem aquele que o acendeu. Está desabrochando. E eles podem ver. E então os outros também acendem. Logo, logo, mais e mais podem ver. E nós já dissemos isso tantas vezes, em 30 anos. Mas quando vocês podem ver uns aos outros e não têm medo uns dos outros,
O medo que aconteceu neste planeta tem sido aqueles que não podem ver os outros, ou que iriam rodear os vagões, como se diz, ou para proteger seus recursos, porque não se sabe sobre as outras culturas, ou as outras sociedades, ou até mesmo o seu vizinho. Mas quando vocês podem vê-los, e vocês podem ver que vocês são todos iguais, de certas formas, que até mesmo talvez vocês adorem ao mesmo belo Criador, talvez de formas diferentes, mas vocês podem ver isso. Então você começa a relaxar. O que acontece se você tiver esse tipo de coerência no planeta? Mesmo marginalmente, quando vocês começam a ver uns aos outros, e a sala, isto é, toda a Terra, começa a ser iluminada, para que você possam ver uns aos outros melhor. Como seria isso? E a resposta é que já começou. Vocês perceberam que aquela invenção que vocês chamam de internet parece corresponder com todas as coisas que nós começamos a falar a vocês, incluindo nossa chegada em 1989, a chegada de Cryon. Que a internet, meus queridos, permitiu tantas pessoas neste planeta a ver vocês e você ver a elas. Que a mídia que vocês observavam de uma forma regular, se vocês escolherem fazer isso, e os vídeos que frequentemente estavam lá, são sobre a sua vida cotidiana que vocês postam. É sobre observar culturas umas às outras, ou amando umas às outras. E isso é diferente. Há aqueles que dizem, bem, toda essa tecnologia, na verdade, não faz muita coisa. Na verdade, ela retira a nossa socialização, talvez, de indivíduos com indivíduos. E vocês não estão vendo a grande cena. Pela primeira vez no planeta, as culturas estão olhando umas para as outras e, ao invés de ouvir aos seus líderes sobre quem eles deveriam temer ou não, os jovens, especialmente por todo o mundo, estão começando a ver outros jovens, começando a perceber que eles não são como foi ensinado a eles, onde vocês podem se sintonizar com país após país após país, e você começa a ver algo, e você tem então uma coerência de compreensão. O que aconteceria se vocês dedicassem um dia ou dois para simplesmente compreenderem-se uns aos outros? E vocês chamam isso de compreender, com toda a ideia é que você se coloca em um lugar de compreensão compassiva sobre quem ele ou ela é, porque eles fazem o que fazem. Se você fizesse isso, o que vocês veriam, meus queridos, é que vocês são todos iguais. E se naquele momento você pudesse então fazer uma pesquisa com cada humano, fazendo essa pergunta: você quer guerra? O que você acha que seria a resposta? Está certo? Todos eles diriam não. A grande maioria. A grande maioria. Então você começaria a compreender que a disfunção do que a guerra faz, e como poucos podem tentar muitos, e como os poderosos podem se sobrepor àqueles que não são, e começar a perceber o que a mídia dá a vocês, aquilo que vocês chamam a rede, permite vocês verem nos corações daqueles que vocês nunca conheceram antes. É um exemplo, meus queridos, da tecnologia para seu tempo. É um exemplo de que talvez nem toda a tecnologia seja ruim, que um equilíbrio é necessário, um equilíbrio da tecnologia e do coração, de humanos equilibrados com as ferramentas que vocês têm ao seu tempo. Tudo isso é parte de uma evolução da humanidade, usando as ferramentas que estão disponíveis. E mais está vindo. Neste grupo, perguntas foram feitas
foram respondidas e outras nem mesmo foram perguntadas. E uma das perguntas que não foram perguntadas ainda em voz alta é: qual é o caminho mais rápido para a iluminação? E aqui está a resposta: a habilidade de sentar-se e ser amado. A habilidade de sentar-se e ser amado. Esta é uma canalização que eu já dei muitas vezes, de muitas formas. E fala sobre toda a história da vida que vocês têm. E começa com a mãe, naqueles primeiros dias. E muitos de vocês não podem realmente se lembrar de serem cuidados, abraçados, amados, cuidados com carinho, e não havia nada como aquilo. Nada como isso. E toda a química estava lá. Vocês não precisam ser inteligentes ou espertos ou evoluídos, meus queridos, para compreender o amor. Simplesmente não é necessário. Você não precisa ser um intelectual para ser amado. Simplesmente não é assim. Este mesmo cuidado e este mesmo amor está fluindo para você agora, a partir da fonte criativa. Está fluindo para você, está vertendo sobre você. E há um escudo que a impede de chegar. Há um escudo que impede que isso chegue, de afetar você. E aquele escudo, você pode dar muitos nomes se quiser. Você pode chamá-lo de falta de crença, você pode chamar de medo da mudança. Tem tantos nomes aquele escudo. Você pode chamá-lo de metafísica intelectual, onde você terá alguém que está tão envolvido na metafísica e na energia e está infeliz, porque os escudos estão lá contra o amor de Deus, porque eles são tão intelectuais, tão envolvidos em toda a energia, em todas as coisas em que eles acreditam, que literalmente eles afastam as pessoas. Alguém chegará até eles e dirá: como você está? E ele dará alguma resposta metafísica, intelectual, que afasta a pessoa, porque eles não sabem como ser amados. Já não é tempo de simplesmente impedir esse escudo, ou reconhecer o que ele é e simplesmente deixá-lo, mesmo que por um momento. Você pode esquecer-se de tudo que foi ensinado a você, apenas por um momento, se está certo ou errado, preto e branco, e simplesmente ficar aí. Os escudos cairão, porque uma vez que você está neutro, vem então o amor de Deus e começa nenhuma lição. É isso, assim que é a compaixão, é assim que é o amor. Imite-o, seja. E então você começa a compreender como arranjar sua crença, como arranjar sua metafísica, se você quiser, como reagir à energia. Quantos de vocês foi dito que há um escudo no seu meio para impedir certas coisas de acontecerem? Eu direi o que isso fez. Impediu você de estar amando, porque você tem um escudo. Você acha que você está se protegendo da escuridão? Na verdade, você está se protegendo de tudo, incluindo o equilíbrio. Você sabia disso? Você sente isso? Há tantos, até mesmo neste grupo que ouve, de quantas pessoas, agora e mais tarde, que ainda não compreendem verdadeiramente, ainda não compreendem como sentarem-se e serem amados. Eles se preocupam até mesmo sobre seu próprio sistema de crença, eles se preocupam sobre energia obscura. Todas essas coisas, muitos deles, na verdade, criaram para ajudá-los a se preocuparem, porque é um hábito. Se você puder sentar-se e ser amado apenas por um momento,
tudo começa a encaixar-se no equilíbrio. Você pode reescrever seu programa do que você pensa que é importante, se você permitir. E nós já dissemos isso antes. Este é o ouro. Se você quer saber o que é iluminação, o que é o ouro da iluminação, do amor e da verdade, sente-se e seja amado. Os mestres que caminharam sobre este planeta tinham muitos seguidores. E enquanto eles caminhavam pelo planeta, todos os seguidores se reuniam e decidiram o que eles fizeram, o que significava, quais regras deveriam ser construídas ao redor de suas vidas, ou o que eles ensinaram. Mas a única regra é perdida, que é: imite o que eles fazem. É para isso que eles vieram. Quando eles faziam coisas miraculosas e falavam sobre o amor, imite aquilo. Eles personificaram o amor. Imite-os. E agora vocês têm a mesma coisa, exatamente hoje. Só que hoje é diferente. A energia deste planeta está mudando. Nós estamos pedindo a cada um de vocês para assumirem um manto de um tipo de mestria, se quiserem chamar assim, onde vocês podem imitar o Criador com uma consciência em seu eu superior e uma integração, onde vocês podem ficar de pé, cabeça erguida e ficar em paz, e as pessoas serão atraídas para você, e você não dará a elas uma doutrina, você dará a elas amor. Que conceito! Que conceito! Você dará a eles compaixão, e isto é contagioso, é curativo àqueles que simplesmente caminharão com você. E a doença deixará o corpo delas, porque você é equilibrado e você está transmitindo isso para aqueles que estão ao seu lado, e eles perguntarão o que está acontecendo, e você pode dizer: se trata de equilíbrio, se trata de compaixão. E você poderá dizer a eles o que você experimentou. E você não precisa dar a eles um livro de Crichton, simplesmente conte sobre você, o que você experimentou com você. Isto é o que é contagioso com relação à luz. A luz cria a luz. Tantos de vocês sabem e já viram o que uma risada pode fazer e como ela literalmente pode criar mais gargalhadas, risos em um grupo. Uma pessoa rindo por muito tempo criará todos eles rindo. É disso que nós estamos falando. Isto é luz. Esta é a parte bela da compaixão e da alegria. Não está em uma caixa. Ela escapa tão rapidamente, mas é belo. Alguma vez você já examinou o seu próprio equilíbrio? Aqueles trabalhadores da luz que afastam os outros porque eles são tão agressivos com sua natureza incomum. Talvez seja verdade, mas é incomum para o público. E quando você diz a eles: você está consciente de que você é tão incomum, isso afasta as pessoas. E eles dirão: sim, esta é minha tarefa. Eu preciso ser incomum para sustentar a energia deste planeta. Eu quero dizer algo a você. Você é uma pessoa sustentando a energia do planeta? Você tem milhares que estão alegres espalhando a luz por aí. Por que você não se junta à luz? Eu quero dizer o que acontece. Você sustentará a energia do planeta 10 vezes mais, com alegria e algum equilíbrio. Já se foram os dias onde você precisava ser estranho para dizer: eu acredito na metafísica. Ou estranho quando você diz: eu acredito em energias. E então chega o dia quando o equilíbrio é a chave. Equilíbrio é a chave. Deixa alguém perguntar a você do que você está envolvido. Você poderá dizer objetivamente: eu acredito em belas energias ao meu redor. Eu acredito em anjos. Eu acredito nesses tipos de coisas. Eu falo com aqueles que estão ao meu redor, que talvez você não. E se você fizer isso com equilíbrio e amor, eles dirão: me conte mais. Eles não correrão na outra direção. Esta é a diferença. Hoje, trabalhador da luz, velha alma, esta é a diferença. Meu parceiro precisava dizer essas coisas por várias vezes e mudar e rearranjar essas coisas para chegar até este ponto.
onde ele aborda aqueles em um sistema de crença que frequentemente parecem ser estranhos, esquisitos, para dizer: já é tempo de mudar. Você pode assumir a verdade da energia que você carregou por todos esses anos e equilibrá-la e serem belos para o planeta. Belos. E as pessoas serão atraídas para o seu amor, sua compaixão e seu equilíbrio. E você não será mais esquisito, estranho. Da mesma forma que os mestres também não eram estranhos e esquisitos. Quando eles ensinavam e quando eles faziam o seu trabalho e onde eles se sentavam e falavam, ninguém corria na outra direção. Tudo o que eles queriam fazer era se aproximar mais deles e ouvir um pouco mais. Porque as palavras eram gentis, suaves e belas e sábias e curadoras. E isto é você. Bem-vindos a uma nova era, uma verdadeira nova era. Não um ponto de vista evangelizador, mas um onde a luz é atraente e a compaixão é ainda mais atraente. E é por isso que você está aqui. Esta mensagem foi trazida a vocês por todos os anjos que estão na sala. A comitiva na sala e aqueles que estão em um estádio agora, dizendo: é isso mesmo. Agora vão e façam isso. Vocês têm ajuda. O vento está soprando às suas costas. Agora vão e façam. Esta é a mensagem de Cryon e sempre será. Sempre será. E assim é.